Tem uma tag no YouTube chamada 50 fatos sobre mim. Eu resolvi adaptar e vou falar hoje nesse vídeo 50 filmes que dialogam com a minha vida de alguma forma desde a minha infância até os dias atuais. Não são os melhores filmes que eu já vi na minha vida, mas são os filmes que estão associados a alguma história minha e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu recomendo que vocês façam também, porque traz muitas lembranças, muita nostalgia. É claro, fiquem à vontade para deixar nos comentários os filmes que também marcaram sua vida de alguma forma. E o primeiro filme dessa lista é o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu nem sequer lembrava disso, mas alguns anos atrás minha mãe disse que o primeiro filme que eu fui ver no cinema ali com ela e com meu irmão mais velho foi A Nova Onda do Imperador, um filme da Disney lançado lá em 2000, então eu tinha 3 anos. E faz pouco tempo eu reassisti o filme, continua bem engraçado, bem legal, um dos melhores filmes da Disney ali nos anos 2000. Um outro filme que eu vi e revi muitas vezes na infância foi Os Três Mosqueteiros, também da Disney. Porque assim, o que eu fazia na infância, né, na primeira infância, digamos assim, até os 6, 7 anos, que eu estudava de tarde na escola, eu acordava de manhã e amanhã era livre, então eu passava a manhã assistindo desenho e filme na televisão. Esse filme eu vi na televisão várias e várias vezes, e era um daqueles filmes que eu parava na frente da TV e eu gostava de desenhar, e eu ficava tentando copiar os personagens ali, o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, etc. Esse filme eu vi muitas vezes na televisão. Eu não sei se hoje em dia ele continua sendo bom, pra ser sincero, eu nunca reassisti ele depois de mais velho, mas eu lembro de ser uma grande aventura. Seguindo na infância, outro filme que não pode faltar nessa lista, Beethoven. Não porque eu acho que seja um filmaço, Beethoven, eu nem acho mesmo, mas foi nesse filme que saiu o nome pro único cachorro que eu tive na minha vida, chamado Beethoven. Foi daquele filme que saiu a inspiração pro nome do meu cachorro, então me marcou de alguma forma. Outro filme que eu vi bastante na infância, Rei Leão, no VHS. Eu tinha aquela fita verde de VHS do Rei Leão, e esse filme eu vi bastante, cantava todas as músicas, assisti muito no videocassete. Até hoje é uma das melhores animações, né? Talvez a animação de maior repercussão, pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque no Oriente tem muita coisa, Akira e outros. Rei Leão marcou bastante a infância. Falando em VHS, outro que eu vi muitas vezes no videocassete, Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha dos Deuses. Eu ficava impressionado com aquelas armaduras de ouro, e o meu cavaleiro preferido da época era o Seiya, mas depois mudou, rapidinho mudou pro Yoga. Eu brincava muito na escola de Cavaleiros do Zodíaco, no primeiro colégio que eu estudei, que foi o Castelinho Encantado. E aí na época eu brincava de yoga, fazia lá o balé do cisne, ficava brincando de lutinha, né, lançando o Trovão Aurora. E o yoga era muito da hora, né, ele tinha uma baita trilha sonora, uma história bem legal, uma armadura bonitona e tal. Hoje eu fico em dúvida se eu gosto mais do yoga ou do Shiryu, mas Cavaleiros do Zodíaco marcou muito. DuckTales, o Tesouro da Lâmpada Perdida. Esse também foi um que eu assisti muito, vi muito quando eu era criança, gostava muito de ficar desenhando, tentando copiar, né? Mais um daqueles que eu ficava olhando pra TV e tentando copiar os personagens. Era muito divertido, eu preciso rever, nunca revi, não sei se continua bom, mas eu tenho ele como muito marcante na minha memória, vi muito quando eu era criança também. Um pouquinho mais pra frente, em 2002 aconteceu um marco. Foi a minha primeira festa de aniversário, assim, caracterizada com um personagem que eu gostava muito, Homem-Aranha do Tobey Maguire. Esse filme eu vi no cinema e vi com um amigo meu da infância na época, e nós dois tivemos uma festa em dupla. Nós dois ganhamos uma fantasia do Homem-Aranha, e foi aquelas festas grandes com muitos convidados, e nós dois lá vestidos de Homem-Aranha. E esse filme me marcou bastante, tanto é que quando eu saí do filme, eu me lembro que eu ganhei um Homem-Aranha, né, da Re-Rap na época, muito top. E anos depois, né, teve o segundo Homem-Aranha, que é um filmaço também, e eu ganhei o boneco do Dr. Octopus, outro que eu brinquei bastante também. Eu não lembro se esse Dr. Octopus era da Re-Rap também ou era do McDonald's. Mas, né, o que fala desse filme, né, o Tobey Maguire pra mim, até hoje foi o melhor Homem-Aranha do cinema disparado. Outro filme também que me marcou bastante na infância, Pequenos Grandes Astros.
Me lembro muito bem de estar sentado no sofá, assistindo a Sessão da Tarde e vendo esse filme Pequenos Grandes Astros, filme de esporte. Sempre gostei muito de filmes de esporte. E tinha lá os atores mirins, né? O Bow Wow e aquele ator que fez o Stuart Little. Aliás, outro filme também que me marcou bastante na infância. Filme muito legal, com trilha sonora marcante. Esse eu revi recentemente e continua sendo muito bom. E outro filme de basquete, né, que também me marcou bastante na infância foi o Space Jam. Eu adorava Space Jam, vi muitas e muitas vezes. E um fato também que eu lembro é que meu primo tinha o jogo do Space Jam no PlayStation 1 e a gente jogava muito, né? Muito bem feito, com gráficos muito interessantes, né? Muito legal, dá até uma nostalgia, dá vontade de jogar. E revendo o Space Jam, a gente pode ver que são efeitos especiais muito competentes pra época, muito inovadores pra época. É um filme que marcou com certeza uma galera aí, um filme que marcou uma geração. E lá pela mesma época eu vi um filme que mudou tudo. Claro que esse filme já tinha sido lançado anos atrás, até antes de eu nascer, mas foi ali no início dos anos 2000 que eu assisti esse filme, O Máscara. Esse foi um dos filmes que eu mais pedia pros meus pais alugar na locadora, a Sirius, a locadora Sirius, e eu assistia e assistia e assistia. O Máscara, uma das melhores comédias de todos os tempos, de um dos melhores comediantes que era o Jim Carrey. E tinha também o desenho animado e o jogo de Super Nintendo. A gente tinha em casa o Super Nintendo e o jogo do Máscara, e quem jogou o jogo do Máscara sabe que era incrível. E outro que eu gostava muito de alugar e alugar e alugar, os Flintstones. Aquele mesmo com John Goodman e Rick Moranis, porque na infância eu era viciado em Hanna-Barbera. Eu acordava de manhã e já ligava ali no Boomerang, aquele antigo canal Boomerang, assistia tudo que tinha lá e muitos desenhos da Hanna-Barbera. Eu assistia Boomerang, Jets, outro canal que nem existe mais, né? TV Globinho, o Bom Dia em Companhia. Eu vi também chegar um Cartoon Network também anos mais tarde, que foi um marco também. Mas esse filme dos Flintstones marcou demais. Outro filme também que marcou foi os Power Rangers. Sim, como eu falei, eu assistia muito a Jetix. E na Jetix só passava Power Rangers ou Padrinhos Mágicos. Era toda hora isso, esse revezamento. Eu assistia tudo que passava. Assistia, brincava também. Tinha aqueles bonequinhos falsos do Power Rangers. E Power Rangers era muito divertido, né? Com a trilha sonora muito marcante. Os figurinos, era muito legal. Eu até fiz questão de ter um Power Rangers aqui no cenário. Quando eu era criança, eu assistia muitos filmes com os meus primos. E um primo meu especial, o Wilgner, a gente assistia muitos filmes de terror juntos. E tinha uns filmes que a gente era viciado, né? Os filmes de terror slasher. Jason na Sexta-feira 13, Michael Myers em Halloween, Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, Chuck, o Boneco Assassino e vários outros dessa temática, Massacre da Serra Elétrica. E a gente assistia quando eu dormia na casa dele ou ele dormia na minha casa. A gente pegava uma sexta ali de noite, que o SBT passava ali uma sessão com vários filmes. O SBT marcou muito essas noites de sexta-feira com Jason, com Sexta-feira 13, com Halloween, um atrás do outro. E a gente adorava Michael Myers. Eu gosto até hoje, pra ser sincero, sempre gostei muito de filmes de terror. E numa dessas noites, eu me lembro até hoje, como se fosse ontem. Eu, esse meu primo, um amigo nosso em comum e a minha tia, a mãe do meu primo, a gente assistiu na sequência A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. Quem lembra quando esses filmes foram lançados, eles foram vendidos como filmes baseados em fatos reais, como gravações reais, naquele estilo found footage, né, que a gente sabe que o marketing dos filmes dizia que eram gravações reais que alguém achou. Tudo balela, né, hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia, e a gente ficou maluco nesses filmes. E sem brincadeira, eu acho que foi a primeira noite que eu não consegui dormir na minha vida. Depois de assistir Atividade Paranormal pela primeira vez, eu não consegui dormir. Eu olhava pro lado ali de madrugada, todo mundo dormindo e eu acordado. Eu fui ficar acordado até as 6 horas da manhã porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E um filme fraquíssimo daquele, mas né? Quem assistiu naquela época sabe. E outros dois filmes de terror que marcaram muito aquela época, A Casa de Cera. Putz, cara, eu vi tantas vezes A Casa de Cera. Aquela cena dos dedos cortados com a tesoura por cima do bueiro. Ficou na minha mente por tanto tempo. Cara, eu gostava muito de A Casa de Cera. E outra franquia, né? A Premonição. Premonição a gente
gente via em casa muitas e muitas vezes. Minha mãe também gostava muito, ela sempre gostou de filmes de terror. E eu gosto de Premonição até hoje, cara. Eu sempre torço pra essa franquia voltar e voltar bem. Eu acho que eram mortes muito criativas. A gente sempre esperava como aconteceria a próxima morte. Era bem legal, era muito divertido. Na minha infância eu gostava muito de bonecos, né? E outro filme que marcou muito então foi o Toy Story. Eu ganhei o Woody na época, né? Um Woody, eu acho que era do McDonald's também. Eu ganhei muitos brinquedos do McDonald's. Não era aquele Woody de pano e tal, mas era um brinquedo bem legal do Woody também, que vinha com o Andy escrito embaixo da bota. Era bem legal, né? E era uma ideia perfeita, né? Você ver brinquedos se mexerem. E teve vários filmes na época, assim, com essa temática. A Chave Mágica foi um que eu vi muito também. Pequenos Guerreiros. Nossa, como eu gostava de Pequenos Guerreiros. Eu sempre fiquei bem impressionado com isso. Toy Story foi bem marcante. Indo um pouco mais pra frente, eu tenho que falar da chegada do 3D, né, dos filmes em 3D, que está totalmente atrelado ao meu primeiro contato com Star Wars, uma das franquias que eu mais gosto, uma das minhas franquias favoritas. Teve uma época que eu estudava no Colégio Batista, na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas nessa época eu já estudava de manhã, então eu ia pra aula e depois da aula eu ficava o dia inteiro no tempo integral. Até umas 5 ou 6 horas da tarde, que era a hora que meu pai vinha me buscar. E lá no tempo integral era muito maneiro, né? Porque tinha vários amigos e tal. E tinha sempre um PlayStation 2 pra gente jogar. E um dos meus amigos da época levou o Star Wars Battlefront. Eu lembro até hoje. Nem sabia o que era Star Wars. Não sabia que era uma adaptação de jogo ou de um filme. Mas de alguma forma eu já conhecia o Darth Vader. E isso me faz até pensar que o Darth Vader em certos momentos é maior que Star Wars, talvez, né? Porque todo mundo conhece o Darth Vader e nem sempre essas pessoas assistiram Star Wars. E eu gostava tanto de jogar esse jogo, tanto é que esse meu amigo me emprestou e eu levei pra casa, joguei várias e várias vezes. Mas assim, o meu primeiro contato com Star Wars veio num filme em 3D, que foi o Ameaça Fantasma. Não em 1999, né, obviamente, porque eu tinha apenas 2 anos, mas foi lá pra 2008, 2009, não vou me lembrar agora o ano, e foi quando eles relançaram Ameaça Fantasma no cinema em 3D. Tava uma febre de filmes em 3D, né? Avatar tinha sido lançado, eu assisti Avatar também, foi um marco. Depois eu assisti Tá Chovendo Hambúrguer. Quem lembra dessa animação em 3D? Muito legal, né? Você viu os hambúrgueres caindo, assim, dava a impressão que iam cair em cima de você. E aí veio Star Wars Ameaça Fantasma, que de 3D não tinha nada, né? Era aquele 3D bem sacana que você percebe que não tem nada de 3D ali. Você só põe o óculos, fica com dor de cabeça, vê os personagens saindo um pouquinho da tela, mas não tinha nada de diferente. Star Wars sempre soube ganhar dinheiro. Eu gostei do filme, tinha lá a corrida de pods, Gunga City, que é bem bonito, as lutas com sabres de luz, o Darth Maul, e marcou por ser o meu primeiro contato com Star Wars, que hoje é uma das minhas franquias favoritas. Eu não podia deixar de fora MIB, e na escola só se falava de MIB. Acho que foi por causa da estética muito marcante, né? Com óculos, com terno, armas, alienígena, muito bom, muito legal mesmo. Os efeitos especiais são ótimos até hoje. Uma grande dupla, né? Will Smith, Tommy Lee Jones, filme muito marcante também. E outro filme de sci-fi, né? Com uma estética também muito marcante, com óculos e aquela coisa toda, não podia ficar de fora. Matrix, todo mundo brincava de fazer aquela bullet time. E Matrix é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Um dos melhores filmes da minha vida, com certeza, com cenas que jamais esqueceremos. E falando mais um de ficção científica, né? Pokémon, o filme. Galera, esse filme foi muito marcante. Eu sempre adorei Pokémon, né? Sempre gostei muito do Game Boy Color, os jogos de Pokémon que tinham ali. Pra mim, um dos melhores jogos já feitos na história, era muito bom. Era um jogo incrível, né? Jogar Pokémon no Game Boy. A gente passava horas na escola batendo bafo com cartas de Pokémon. O colégio todo jogava esse jogo. Era incrível. E também tinha um anime, o mangá, mas esse filme foi incrível e eu acho, não tenho certeza, que foi a primeira vez que eu chorei assistindo um filme. Muitas pessoas choraram na morte da mãe do Bambi, outros choraram na morte do Mufasa, que é bem compreensível também, mas eu chorei quando o Ash ficou petrificado, depois dele tentar dividir ou separar a luta entre Mew e Mewtwo, e o Pikachu vai até ele tentando revivê-lo, dando choque de trovão no Ash, e os Pokémons lutando uns com os outros e chorando, né, caindo lágrimas, porque eles estão
estão ali numa luta sem sentido. E é um filme totalmente filosófico, com várias questões emblemáticas sobre existencialismo por parte do Mewtwo mesmo, né? Que foi recriado por humanos. E tem toda aquela questão ali, ele não ter pedido pra nascer, ele estar sendo controlado pelos humanos. E tem toda aquela questão de homem versus máquina, que eu adoro essa temática de homem versus máquina. Um filme muito marcante. E mais pra frente eu comecei a gostar muito de filmes de artes marciais, né? Filmes de luta, de pancadaria. E um dos principais nesse quesito foi Jean-Claude Van Damme com O Grande Dragão Branco. Um dos filmes que eu mais assisti na sessão da tarde. E aquela cena clássica, até hoje nunca saiu da minha mente. Bolo Yang, um vilão da hora, forte pra caramba, jogando areia nos olhos do Frank Dux. E o Van Damme lá, cego, sem saber pra onde olhar e dando aqueles golpes incríveis. Filme que marcou demais também. E outro filme que marcou muito também, Karate Kid, né? Assisti muitas vezes Karate Kid na sessão da tarde. Eu era muito fã do Pat Morita, né? Que infelizmente faleceu. Grande senhor Miyagi, né? Do Miyagi-Do. Por isso que eu gosto bastante hoje em dia da série Cobra Kai, né? Que respeitou bastante a essência de Karate Kid. E o meu personagem favorito hoje é o Johnny Lawrence. E agora eu queria falar de dois filmes que eu lembro de ter as primeiras sensações de estar em sessões lotadas de cinema. O primeiro foi Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, que foi o primeiro filme de Harry Potter que eu vi no cinema. A partir dali eu vi todos no cinema, mas esse foi o primeiro e tava muito cheio. Sala completamente lotada. Eu não me lembro se o filme do Homem-Aranha que eu assisti, né, lá atrás em 2002 estava lotado. Deveria até estar, né, porque era Homem-Aranha, mas eu não lembro, não tenho lembranças disso. A primeira lembrança de cinema cheio que eu consigo buscar na minha memória foi esse filme do Harry Potter. E o segundo filme que eu lembro de ter essa sensação de sala lotada foi que eu assisti lá no Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro de estar de noite, a família toda foi, vários amigos foram também. E a fila para comprar o ingresso para Tropa de Elite era muito grande. Esse foi um dos filmes em que a sessão estava completamente lotada. Tinha gente sentada até na escada para assistir Tropa de Elite. Então esses dois filmes foram bem marcantes nesse quesito, assim, de sessão cheia. E na parte 2 desse vídeo eu vou continuar comentando, né, os filmes que marcaram a minha vida de alguma forma. Espero todos vocês lá. Fiquem à vontade também para comentar filmes que marcaram sua vida, ou comente também situações que estão associados a algum filme. Se inscrevam no canal se gostaram do vídeo, para não perder a continuação desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.